Boa tarde, caros colegas. Eu sou a Lilian e vou apresentar para vocês o vídeo da matéria de algoritmos sobre recursividade. Antes de falarmos sobre os algoritmos, eu queria mostrar para vocês um vídeo com as bonecas russas, as matrioshkas. Vocês já vão entender o que eu quero mostrar com isso. Aqui nós temos uma boneca grande. Dentro da boneca grande temos uma boneca menor. Dentro dessa boneca, que ela já é inteira por si, temos outra boneca. Por sua vez, haverá outra boneca dentro dessa terceira boneca. E assim sucessivamente. Vamos encontrando várias bonecas dentro umas das outras. Sempre uma boneca de um tamanho menor. Ou no caso, se formos numerais, um numeral de valor menor. Até que nós encontramos uma boneca que ela é inteira, que não vai ter outra boneca dentro. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que essas bonecas russas têm a ver com nossa matéria? Afinal de contas, algoritmos não tem nada a ver com artesanato ou com bonecas. É que assim como uma boneca tem dentro de si uma boneca menor, a que tem dentro de si ainda uma menor, até chegarmos numa boneca pequena demais para ter outra dentro de si. Da mesma forma, nós temos como projetar um algoritmo que solucione um problema de instância menor dentro do mesmo problema, a menos que esse problema se torne tão pequeno que se possa resolver ele diretamente. Ou seja, você vai poder fazer isso infinitamente. Nós vamos pegar agora o exemplo dentro dos algoritmos, dentro da matemática, para se entender recursividade dos fatoriais de um número. O fatorial de um número é o número multiplicado pelos números que vêm antes dele. Então, no caso aqui, no exemplo, eu comecei com o fatorial do número 5. O fatorial do número 5 é o número 5 multiplicado pelo número 4, numa progressão negativa, e depois pelo número 3, multiplicado pelo número 2, e por fim pelo número 1. Da mesma forma, o fatorial do número 4 é o próprio 4, multiplicado pelo número menor que ele, que é o número 3, multiplicado pelo menor, que é o número 2, multiplicado pelo menor, que é o número 1. O fatorial de 3, por sua vez, é o próprio 3, multiplicado pelo menor, que é o número 2, multiplicado pelo menor, que é o número 1. E assim nós vamos até chegar no fatorial de 1, que é o próprio 1. Então, nós poderíamos dizer que o fatorial de 5, na realidade, é o número 5 multiplicado pelo fatorial de 4. Afinal de contas, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o fatorial de um número contém dentro de si o fatorial do número subsequente. Ou seja, o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1 é igual ao fatorial do 5. Então, o fatorial do 5 é o próprio 5 multiplicado pelo fatorial do 4. O fatorial do 4 vai ser o próprio 4 multiplicado pelo fatorial do 3. O fatorial do 3 vai ser o próprio 3 multiplicado pelo fatorial do 2. O fatorial do 2 vai ser o próprio 2 multiplicado pelo fatorial do 1. E o fatorial do 1 é o próprio 1, assim como a bonequinha pequena da matriótica que não tem mais nenhuma bonequinha dentro. Então, nós podemos determinar que a fórmula para se encontrar um fatorial é o próprio fatorial de x vai ser igual ao próprio x multiplicado pelo fatorial do seu número inteiro antecessor. Então, vamos ver agora o algoritmo para se calcular o fatorial de um número. No caso, a linguagem escolhida foi o JavaScript. As tags script com o fechamento. Fui criando uma função
para calcular o fatorial. Denominei a função calcula fatorial de n, que é um n de número. No caso, se n for maior que zero, vai retornar o cálculo de n multiplicado pela própria função do calcula fatorial de n menos 1. Isso para que se possa continuar esse laço multiplicando os números antecessores. Coloquei aqui o n maior que zero porque não existe fatorial de número negativo. E também, no caso de o número for zero, para retornar 1. Fiz os comandos para o prompt do número e também para chamar a função calcula fatorial e para escrever na tela a resposta. Agora vamos ver se funciona o nosso fatorial, o nosso algoritmo. O prompt funcionou direitinho, digite um número inteiro para calcular fatorial. Vamos utilizar o 5, que era do nosso exemplo. 5, o fatorial de 5 é 120. Agora vamos pegar uma calculadora para conferir o resultado. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual 120. O mesmo resultado apresentado pelo algoritmo. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Muito obrigada pela sua atenção.